Sabe, quando a gente pensa em Disney, a primeira palavra que vem à mente é magia, certo? Mas e se por trás de cada castelo, de cada personagem, existisse um sistema, uma verdadeira engenharia muito bem pensada? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar na tal da magia prática, que é o que transforma todo esse sonho numa operação bilionária. E olha só, essa frase do próprio Walt Disney já entrega o jogo. Ele já sabia, lá no comecinho, que a mágica de verdade não está no concreto do castelo nem na tecnologia da atração, está nas pessoas. Tanto em quem visita, os convidados, quanto na equipe que faz a coisa toda acontecer. É daqui que tudo parte. É muito fácil a gente olhar para a Disney e só enxergar o conto de fadas, né? Mas a verdade é que por trás das cortinas ela é uma empresa como qualquer outra. Tem que lidar com concorrência, com uma logística absurda e com o desafio de manter milhões, eu disse milhões de pessoas felizes. E tudo isso numa escala que é difícil até de imaginar. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que eles conseguem, como cria essa sensação de encanto de forma tão consistente para tanta gente o tempo todo? Qual é o motor que gira essa engrenagem toda nos bastidores? A resposta tem nome e sobrenome: magia prática. E o nome já diz tudo. Não é pode pirlim-pim-pim, não é um passe de mágica, é um sistema, um conjunto super bem definido de processos e de princípios. Tudo pensado nos mínimos detalhes, lá nos bastidores, para garantir que o show que a gente vê na frente seja, bom, impecável. E se alguém duvida que isso funciona, olha esse número, mais de 70%. Essa é a taxa de retorno dos visitantes do Walt Disney World. Para colocar em perspectiva, isso quer dizer que de cada 10 pessoas que vão pela primeira vez, 7 voltam. 7. É um nível de lealdade que a gente simplesmente não vê por aí em quase nenhum outro mercado. Ok, então vamos entender como essa máquina funciona. A base de tudo, o coração da magia prática, é uma estrutura que eles chamam de ciclo de serviço de qualidade. E o ponto de partida dele é entender a fundo para quem o serviço é feito. Eles levam isso tão a sério que criaram até um nome próprio, Guestology. É tipo a ciência de entender os guests, ou convidados. E é muito mais do que só olhar para números e dados. É um mergulho profundo nas necessidades, nos desejos, nas emoções das pessoas. E olha que interessante, eles não chamam de clientes, e sim de convidados. Só isso já muda tudo. E a partir desse entendimento, eles definem tema de serviço. O da Disney não podia ser mais simples e ao mesmo tempo mais poderoso. Nós criamos felicidade. Pensa só, essa frase vira uma espécie de bússola para todo mundo na empresa. Cada decisão, cada ação de cada pessoa lá dentro, tudo aponta para essa mesma direção. Beleza, mas como se cria a felicidade na prática? Com 4 padrões de serviço. E atenção, a ordem aqui é fundamental, é inegociável. Primeiro, segurança. Sempre. Depois, cortesia. Em terceiro, o espetáculo. E por último, eficiência. Faz todo sentido, né? De que adianta um espetáculo maravilhoso se a pessoa não se sente segura? Essa hierarquia clara ajuda a tomar decisões na hora, desde o presidente até quem está lá na ponta, no parque. Bom, então a gente já tem o propósito, que é criar felicidade, e também os padrões. A pergunta agora é, como isso chega na ponta? Como isso é entregue? A resposta está em 3 sistemas, que precisam funcionar juntos, em perfeita harmonia. E que sistemas são esses? Simples. O elenco, ou seja, as pessoas. O cenário, que é o ambiente físico. E o processo, que é como as coisas acontecem. O segredo aqui é que um não funciona sem o outro. A mágica de verdade acontece quando esses 3 estão afinadinhos. Vamos começar pelo elenco. E aqui a linguagem já mostra tudo. Lá não tem funcionário, tem membro do elenco. Ninguém faz entrevista, faz audição. Não se usa uniforme, e sim fantasia. E não se está no trabalho, e sim no palco. Pode parecer bobagem, mas não é. Essa mudança de palavras reforça o tempo todo que todo mundo ali faz parte de um grande show. E isso é ensinado desde o primeiro dia de treinamento. Depois vem o cenário. A regra de ouro aqui é: tudo comunica. Cada detalhe, por menor que pareça, importa. Pensa num quarto de hotel com 2 olhos mágicos na porta, um para adulto e outro para criança. Ou até a textura do chão que muda quando se passa de uma área temática para outra. Tudo isso é pensado para contar uma história e manter a pessoa totalmente imersa naquele universo. E por fim, o processo. Aqui a gente está falando de como as coisas funcionam na prática. Desde como a fila anda, até como resolver aqueles problemas que sempre acontecem. Eles chamam de pontos de combustão. Tipo ajudar uma família a achar o carro num estacionamento que parece infinito.
O grande objetivo é que o processo seja tão bom, tão fluido, que ele se torne invisível para o convidado. E agora vem a parte mais legal. A grande sacada é que esse modelo todo não serve só para um parque de diversões. Os princípios por trás disso são universais. Dá para aplicar num hospital, numa empresa de tecnologia, numa padaria de esquina, em qualquer negócio. É só fazer um exercício de tradução. O tema de serviço da Disney vira a pergunta: qual é o nosso propósito aqui? Os padrões de serviço viram quais são os nossos valores, aqueles dos quais a gente não abre mão de jeito nenhum. E aí é só seguir. Como o nosso elenco, o nosso cenário e os nossos processos se juntam para entregar isso. É respondendo a essas perguntas que a mágica começa a acontecer em qualquer lugar. E isso tudo nos traz para a ideia final que talvez seja a mais poderosa de todas. A magia não acontece por acaso. Ela é projetada. Ela está nos detalhes de cada interação. Então, a grande questão não é se é possível criar magia no seu negócio, mas sim como é o espetáculo que seu negócio oferece. E qual é aquele primeiro detalhe que, se for mudado, já começa a transformar toda a experiência.